Boa noite, gente. Tudo bom? Amores, mais uma aula sobre citologia. Dessa vez a gente vai falar sobre núcleo e estrutura dos cromossomos, tá certo? Então, uma aula objetiva, um conteúdo para a gente fechar essa parte estrutural, citológica, tá? E dentro dessa perspectiva, depois a gente vai ver a parte de divisão celular, tranquilo? Então, vamos começar pelo beabá. O histórico, quem descobriu, o primeiro cientista a observar o núcleo foi Robert Brown, em 1833. Observa aí essa célulazinha de um paramécio, que é um protozoário, né? Tu tens aí dois núcleos. Observa com muito carinho nessa parte inferior, o macronúcleo e o micronúcleo, relacionados aí ao metabolismo e outra divisão celular, tá? Então, você tem aí alguns aspectos relacionados ao núcleo e suas funções. Olha lá, formato esférico ou ovoide. Você tem diversos tipos de formas aí no que se diz respeito à estrutura do núcleo. Porém, aqueles formatos que se destacam mais para a gente é o esférico e o ovoide. Tá? Presente na maioria das células eucarióticas. Observa que existe uma característica interessante que na hemácia você não vai encontrar o núcleo. Porque nas hemácias, tu vais encontrar exatamente uma função interessantíssima, que é exatamente o transporte de gases, transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, de monóxido de carbono. E esse transporte desses gases é viabilizado pela falta exatamente desse núcleo. Tranquilo? Funções. É a casa do DNA, do jeitinho que está aí bem bonitinho para vocês. É o centro de comando da célula, do jeito que está aí bem bonitinho para vocês. Quem é que determina o comando da célula? Qual é a estrutura? Vem lá do núcleo, vem lá do gene, né? Vem lá do cromossomo, lá dentro da célula. Tranquilo? Controla o metabolismo celular e síntese de ácidos nucleicos. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tranquilo? Olha lá. Eu coloquei para vocês aí alguns tipos celulares para a gente comentar de forma bem objetiva para você perceber algumas situações interessantes. Olha lá. Eu tenho, na maioria das células apresentam um núcleo. Beleza? Então, na sua grande maioria, as células apresentam um. Porém, algumas células apresentam um metabolismo mais especializado. Exemplo, célula hepática e célula cardíaca. Você tem aí dois núcleos por célula. Em células do tecido estriado esquelético, você encontra vários núcleos, viabilizando exatamente uma condição metabólica maior, mais intensa, tá certo? Tem até uma dica antes da gente chegar em histologia. Quanto maior o grau de especialização celular, menor é a sua condição de mitose, ou seja, de aumentar sua quantidade de células. E quanto menor o seu grau de especialização celular, maior a sua condição de se reproduzir. Um exemplo clássico são as células epiteliais, né? Células epiteliais só serve para quê? Revestir, são células de revestimento. Então, esse tipo de característica é um tanto quanto simples se você analisar uma condição básica de um neurônio, né? O neurônio é uma célula que polariza, despolariza, repolariza, entrada de sódio, entrada de potássio, em condução do impulso nervoso. Então, vai depender muito dessas características que eu citei para vocês, tá? Vê lá. Esse coraçãozinho aí, com muito amor, com muito carinho, coloquei muita saudade de vocês. Eu vi esse coraçãozinho lindo e resolvi colocar para vocês, meus amores do primeiro aninho, tá? Beijão. Continuando e brincadeiras à parte. Deixa eu tomar aqui minha aguinha, eu tô morrendo de sede. Ó, e água com gás é pouco é danada, dá por vontade danada de arrotar. Aquela arroto bem roxo. Ó lá. Estrutura do núcleo. Aí você tem
Coloquei todas as estruturas para vocês bem detalhadas. Cromatina, material genético. Olha lá, ó. Cromatina, se encontra material genético. Nucleoplasma, corresponde ao citoplasma do núcleo. Beleza? Na célula eu tenho o citoplasma e dentro ali eu tenho o núcleo e dentro do núcleo eu tenho o nucleoplasma. Nucleolo está relacionado à produção de ribossomos. Tranquilo? Envoltório nuclear, carioteca, cariomembrana. Tranquilo? Que é a estrutura que viabiliza a compactação de todo esse material que está aí. Os poros nucleares, que são os anules, são estruturas que viabilizam a entrada e saída de substâncias do RNA, que é sintetizado no núcleo e passa para o citoplasma, do ribossomo, que é formado a partir de duas estruturas, subunidade menor, maior do ribossomo, que quando eles passam para o citoplasma, eles viabilizam a produção de proteína. Tranquilo? Olha lá. Aí você tem os poros aqui, ó. Os poros, que são os anules. Eu estou sendo generoso com vocês, porque eles não, nas provas não colocam poros, eles colocam a denominação mais técnica, que são anules, tá? E aqui um zoom exatamente nos poros da carioteca, nos anules. Tranquilo? Função: trânsito de substâncias. Aqui eu tenho o cromossomo. Isso aí é uma coisa bem simples, objetiva para a gente. Ó. É uma molécula de DNA condensada. Cromatina, ela está lá na forma de estruturas bem fininhas. Tá certo? Desespiralizado. Aqui não. Eu tenho estrutura espiralizada, condensada. Na nossa espécie, 46 cromossomos. 23 do homem e 23 da mulher. Não é isso? Então, quando eu tenho 23 mais 23, 46. Característico da espécie. Desses 23, eu tenho um que é o cromossomo sexual. Tranquilo? Células, elas podem ser diploides, 2N, todas as células do teu corpo, e haploides, em número N de cromossomos, igual a 23. As células que são N de cromossomos são espermatozoides e óvulos. Beleza? Tem uma dica também. Falo gônada, eu falo nas estruturas que formam os gametas. E o que são os gametas? São as células germinativas, óvulos espermatozoides. Cromossomos homólogos são aqueles que ocorrem aos pares. Então, pareou, eu tenho o par de cromossomo 1, mais o outro par de cromossomo 2, mais um par de cromossomo 3, até chegar ao 23º, e bate, dá uma olhadinha lá embaixo, ó, 23 vai bater com quanto? 46. Tranquilo? Vê lá. Aqui eu tenho cromátide irmã. Cromátide irmã, ó. Aqui, ó. Observa que eu tenho um cromossomo simples, um cromossomo, uma molécula de DNA, que é antes da divisão, porque duplica. Ao duplicar, ela tem que as fibras do fuso mitótico, elas se ligam a esse cromossomo. Ele tem que dividir, porque o material genético não tem que ficar igual, né? Então, primeiro ele duplica na intérfase, depois ele divide. Então, tu tens aí, ó, cromossomo duplicado, um cromossomo, duas moléculas de DNA. Os telômeros são estruturas que vão auxiliar exatamente a forma do cromossomo, né? E o centrômero é a parte que estrangula aqui, ó, o cromossomo duplicado. Tranquilo? A cabeça esse aqui não tem, porque só vai existir nesse para poder unir, para poder juntar os dois. Tranquilo? Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês estruturas nucleares, nucleolo ou plasmossomo, tá? Nucleolo ou plasmossomo, isso aí é sinônimo, está relacionado à síntese de RNA e ribossomo. Isso aí a gente já comentou no slide anterior, né? Cariolinfa, composto por proteínas, metabólitos e íons. Tranquilo? Retículo nucleoplasmático, relacionado à liberação de quê? De cálcios, de substâncias à base de
de cálcio, principalmente os íons cálcio, que regulam o metabolismo celular. Tá? Aí aqui você tem uma condição básica no que se diz respeito às estruturas nucleares. Tranquilo? Posso passar? Saudade, tá? Então vamos lá. Cromatina é um material genético contido no núcleo e são resultantes da combinação de DNA e histona. Cabeça que é histona? Esquece não. Histona são proteínas. Essas proteínas elas servem para manter a condição eletroquímica da molécula do DNA, tá certo? E a partir daí você tem a eucromatina e a heterocromatina. Amores, a eucromatina, a dica é a seguinte: o que é que o vestibular pede mais para você? O que é que o Enem pede mais? O que é que essas provas mais abordam sobre isso aí? A eucromatina, próprio verdadeiro, é exatamente a parte codificante do material genético. É o que vai codificar. Qual o dogma central? Da biologia molecular? DNA produz DNA, duplicação. DNA produz RNA, transcrição. E RNA produz proteína, por tradução de quê? Do código genético. Tranquilo? E a heterocromatina é a parte não codificante, que sempre está condensada. Tá certo? Por isso que você encontra também os chamados introns e exons. São aqueles genes que são codificantes e os que não são codificantes. Interessante, né? Interessante. Os exons, externo, ex, né? São aqueles que expressam a condição genética a partir das suas proteínas. E os introns são aqueles que estão inativados e não viabilizam exatamente esse tipo de processo. Tá certo? Então, quando eu falo em eucromatina, parte codificante. Heterocromatina é a parte não codificante, está sempre condensadazinha, tá? E aí do lado pode ver aí uma parte de uma molécula de DNA, né? Ó, eu tenho uma animaçãozinha aqui para mostrar para vocês, que eu vou explicando passo a passo, não se preocupa, tá certo? Eu vou mudar aqui a tela, ó, já deixei prontinho aqui para vocês. Sobre toda essa condição metabólica. Na proporção que for passando, eu vou te explicando, tranquilo? Olha lá. Você tem aí, ele está dando um zoom para a gente. Percebe bem aí, ele está dando um zoom. Esse zoom, ele vai até o núcleo celular. Mitocôndria, aí aqui do lado direito seja o retículo plasmático. Os poros, entrou pelo poro, vê que interessante. Aqui você tem o cromossomo. O cromossomo está condensado, tá? Aqui você tem as estonas, que a gente havia comentado também agora há pouco. DNA, a parte codificante, e aqui os genes, tá? Esses genes é que promovem exatamente a codificação. Então, observa aí que você tem a RNA polimerase. O que é que ela vai fazer? Vai auxiliar a produção de RNA. Lembra que eu tenho o DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, e tem o RNA. Esse RNA aqui, ó, ele está sendo sintetizado. Essa fitinha aqui abriu a fita do DNA para produzir uma fitinha de RNA. Esse RNA ele é liberado. Existem partes que não são codificantes. Então, a própria célula ela retira essas partes que não são codificantes e formam a parte que é codificante, que é essa aí que a gente está vendo agora, que está saindo, ó. Olha que bichão, olha que está saindo, é enorme, tá? Tá saindo, tem o citoplasma. Aí chegou no citoplasma, aí você tem subunidade maior, ó, vou dar um pause aqui, ó. Você tem subunidade maior, subunidade menor do ribossomo. E aqui eu tenho o RNA mensageiro, tá certo? Vai chegar uma estruturazinha agora chamada RNA transportador. Ele vai trazer essa parte aqui, é o códon, tá? Vem
vem de codificar. E a parte superior que vem é o RNA transportador, que é o anticódon. Então ele vai adicionando as trincas de nucleotídeos para formar exatamente um aminoácido específico. Tranquilo? Beleza? Então você vai encontrar aí a formação dessas substâncias. Olha lá. Aqui, ó, tu pode ver. Aqui tu pode ver o RNA transportador, né? Onde ele vem, ó, com a trinca de nucleotídeos, e a partir daí você tem a junção e a produção desse aminoácido. Olha lá que coisa interessantíssima, gente. É lindo demais, né? A biologia, ela é maravilhosa. Vê aí que coisa fantástica. Aí o que é que acontece? Esse material genético que foi posto aí, né? Ele viabilizou a síntese. Ele viabilizou a síntese da proteína, e a proteína agora ela vai ser utilizada onde a célula está precisando. A célula está precisando desse material genético aonde? Se estiver precisando do núcleo, fica ali, volta para o núcleo. Se estiver precisando no citoplasma, fica no citoplasma. Se estiver precisando desse aminoácido, né, dessas proteínas que são sintetizadas na membrana plasmática, vai à membrana. Tranquilo? Então, para a gente fechar a estrutura dos cromossomos, você tem aí a morfologia, a forma do cromossomo vai depender exatamente da disposição do centrômero. Como eu coloquei para vocês de forma bem objetiva, de acordo com a disposição do centrômero, distinguem-se alguns tipos gerais de cromossomo. Aqui nós temos 4 tipos básicos de cromossomo. Ó. Metacêntrico, você tem aí, ó, o centrômero, ele dividindo de forma equidistante essas duas porções aqui do cromossomo. Aqui o submetacêntrico está um pouco acima do meio do cromossomo. Acrocêntrico, ele está próximo à extremidade. E aqui tu tens o telocêntrico, que ele se encontra na extremidade do cromossomo, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um exercíciozinho para a gente fixar o que foi comentado, né? Ó, o núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. Então esse 1 aí deve estar verdadeiro, né? Verdadeiríssimo, gente. Bate diretamente que a gente havia comentado durante a aula. O material genético do núcleo encontra-se em estruturas chamadas cromossomos. Certíssimo, verdadeiríssimo esse 1. Os nucleolos são orgânulos delimitados por uma membrana. Opa, não existe membrana, gente, nucleolo. E constituídos de DNA. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Você tem RNA ribossômico, né? Ele tende a produzir RNA ribossômico e, consequentemente, ribossomos. Não é isso? Então ele destaca aí delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. Não, de jeito nenhum. 3. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. Certíssimo. Os poros dos anules é dupla, exatamente, a dupla camada. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético. Não, de jeito nenhum. Não tenta nessa composição não, estudo não. Né? Tá falso esse quarto. Então fica a letra D, 1 e 3 que estão verdadeiros. Beleza? Então, essa aí é a aula de núcleo, gente. Com a satisfação aí para esse material para vocês. Fica com Deus. Até a próxima aula, vai ser visão celular. Tranquilo? Beijão.